gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 19. Nós iremos ler dos versículos 16 até o versículo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, do versículo 16 ao versículo de número 26. Na medida que os irmãos encontrarem a passagem bíblica, digam amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim Mateus 19, a partir do versículo 16: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pai, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, rogamos, pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua glória, Pai, que ela seja manifestada em nosso meio, Deus. Que a Tua palavra, Deus, possa cair em solos, ó Pai, em solos propícios para o crescimento, a propagação, ó Pai, da Tua palavra, do Teu Evangelho. Deus maravilhoso, nos ensine, ó Pai, nos edifique cada vez mais, ó Deus. Use o Teu servo, ó Pai, para falar, ó Pai, edificar, ó Pai, a Tua noiva, ó Pai, a noiva a qual o Senhor comprou com o Teu sangue precioso. Deus maravilhoso, tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero ministrar para os jovens hoje uma mensagem intitulada O Pobre Jovem Rico. O título dessa mensagem é O Pobre Jovem Rico. Note que, conforme eu já comentei nos nossos cultos de ensinamento, mas vale refrisar, as passagens, essas epígrafes que estão na Bíblia, naturalmente elas não são inspiradas, assim como essa separação de capítulos, versículos, foi uma maneira encontrada de facilitar a leitura e o entendimento bíblico. De maneira que eu acredito que na maioria das Bíblias, vocês, a partir dessa leitura, vocês têm um título, e pelo menos o título da minha passagem, que não deve ser muito diferente da de vocês, é O Jovem Rico. E essa passagem ela aponta para mostrar, para falar que existia um jovem rico. Mas desde já eu quero mostrar, por isso que o título dessa mensagem é O Pobre Jovem Rico. Talvez você já entendeu o caminho que eu vou seguir, ou talvez ainda não, mas se não entendeu, até o término dessa mensagem, naturalmente isso vai ficar aclarado para você. O que acontece é o seguinte, meus amados irmãos: Jesus, ele tinha acabado de abençoar as crianças, ele parte dali, ele sai daquele local, do local onde ele estava, ele vai caminhando para um outro local, para uma outra direção. E quando Jesus ele tinha acabado de abençoar as crianças, o texto bíblico através de Mateus, lembrando que
a passagem do jovem rico, ela é retratada em todos os evangelhos. A passagem do jovem rico só não é retratada no evangelho de João, de maneira que Mateus, Marcos e Lucas, eles contam e falam sobre essa história. E aqui diz o seguinte, meus amados irmãos, que aquele jovem que era rico, ele aproximou de Jesus, ele chegou perto de Jesus, e ao chegar perto de Jesus, ele ainda muito jovem, ele fez 3 perguntas que nós iremos analisar. E a primeira pergunta que aquele jovem fez ao chegar, ao se aproximar de Jesus, foi o seguinte: ele disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Essa foi a pergunta dele. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Agora note, meus amados irmãos, que o sujeito que está oculto nessa frase é o eu. O sujeito oculto é o eu daquele jovem, pois o jovem pergunta: bom mestre, que bem farei? Farei quem? Eu. Que bem farei eu para conseguir a vida eterna? Então, a partir disso, meus amados irmãos, note que eu não creio, eu não consigo visualizar esse jovem como uma pessoa insincera. Não há nada no texto que me aponte assim de uma maneira tão clara, dizendo que a tentativa daquele jovem ao se aproximar de Jesus não fosse uma tentativa sincera, de um diálogo sincero, ainda que não tenha sido da melhor maneira. Mas ele disse: bom mestre, o que farei eu para conseguir a vida eterna? Jesus, ao ouvir a pergunta dele parte da seguinte premissa: Deus ou Jesus, mestre, o que eu posso fazer para eu conseguir a vida eterna? Ele já parte da premissa de que ele por si só, sozinho, ele consegue a vida eterna. Ele diz: o que eu posso fazer, bom mestre, para conseguir a vida eterna? Note que todo o esforço do jovem estava nele mesmo. O jovem não enxergava que ele precisava de alguém, de um agente externo, de uma outra pessoa para que ele conseguisse a vida eterna. Mas a pergunta dele é: o que eu posso, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Eu. A partir dessa pergunta, Jesus responde o seguinte: e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Meus amados irmãos, aquele jovem ele não tinha entendido, mas eu consigo extrair aqui dois ensinamentos somente a partir da passagem do bom. O jovem chegou para Jesus e falou: bom mestre. E Jesus olhou para ele e falou assim: quem disse que eu sou bom? Bom só existe um, que é Deus. O que aquele jovem deveria ter entendido? Se Jesus ele disse que só existe um que é bom, e esse um que é bom é Deus, automaticamente eu sou mal. Era isso que ele deveria entender. Se só existe um que é bom, e esse é Deus, então significa que eu sou mal. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ou na vida eterna, guarda os mandamentos. O jovem ele parte da premissa, ele era um judeu, meus amados irmãos. Aquele judeu ele está acostumado a uma série de mandamentos, e eles viviam numa sociedade que dizia e eles acreditavam que através da guarda dos mandamentos, somente através da guarda, ou seja, aquilo por si só era o suficiente para que eles alcançassem a vida eterna. De mesma maneira que hoje em nosso meio, embora a Bíblia esteja aí ao alcance de todos, com várias traduções, com várias notas de rodapé de ensinamento, ainda hoje em nosso meio existem pessoas que acham que elas por si só, pessoas sozinhas, conseguirão alcançar a vida eterna. Ou seja, pessoas também que olham para si mesmas
mal. Ou seja, mas nós sabemos que existem pessoas que acreditam, não, que ela é boa e que ela tem méritos. Era assim esse jovem ele acreditava que ele tinha méritos. E a primeira pergunta é: o que eu faço? Eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: bom, se você quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Aí ele faz a segunda pergunta: quais? Quais o quê? Quais mandamentos? E eu consigo enxergar aqui pelo menos duas explicações que vão explicar o motivo pelo qual ele fez essa segunda pergunta: quais mandamentos? Por que quais mandamentos? Primeiro, meus amados irmãos, toda e qualquer pessoa que tem um conhecimento básico, razoável sobre a cultura judaica, sabe que os judeus eles separaram os mandamentos em 613. Eles compilaram todos os escritos de Moisés, ou seja, todos os escritos mosaicos, e eles compilaram e chegaram ao número de 613 mandamentos, ou como eles chamam, mitzvot. São 613 mandamentos. Então, quando ele fala guarda os mandamentos, pode ser, é bem razoável, que aquele jovem tenha perguntado: guarda os mandamentos, mas quais? Se são 613, quais eu devo guardar? Complicado é guardar 613. Ou ainda, um erro clássico que muito de nós também comete hoje, que é o seguinte: é também provável que se ele não estivesse pensando nos 613 mandamentos, ele estivesse pensando da seguinte maneira: existem alguns pecados que são maiores e alguns pecados que são menores. Existem alguns erros que são menores, existem alguns erros que são maiores. Então, quais, Deus? Ou seja, coloque um nível de importância para mim, para que eu venha a obedecer os mandamentos mais importantes e que eu descarte os mandamentos que não são tão importantes. Mas a Bíblia ela diz o seguinte: qualquer um que quebrar um só dos mandamentos, ele é culpado de todos. Qualquer que quebrar um só dos mandamentos, essa pessoa será culpada de todos os mandamentos. De maneiras que o que Jesus estava querendo dizer, então, meus amados irmãos, e aquele jovem não entendeu. O jovem ele diz o seguinte: quais? Então Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, meus amados irmãos, no desenvolver desse diálogo, esse jovem ele comete mais um equívoco. Ele diz o seguinte: o jovem responde para Jesus, no versículo 20: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Como? Guarda os mandamentos. Quais? Jesus apresenta os mandamentos. Aquele jovem diz o seguinte: eu tenho guardado todos os mandamentos desde que eu sou pequeno, desde a minha mocidade. Queridos, nós todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, nós amamos o nosso próximo como nós mesmos? Será que alguém aqui teria a audácia de dizer que ele ama ao próximo como a ele mesmo? Com tantas pessoas no nosso país, e se nós citarmos países como países da África, países africanos, em que crianças não têm o que comer, pessoas não têm o que vestir, pessoas não têm aonde dormir, pessoas não têm o que beber, enquanto nós desperdiçamos certos alimentos, rejeitamos tomar algum tipo de bebida porque aquela marca não é boa. Esse tipo de comida eu não como porque eu não gosto, eu só tomo se for aquele. A pergunta é: a gente muitas das vezes nós queremos nos enganar, mas nós não podemos enganar o Senhor Jesus. Nós temos que amar
aquele jovem conseguiu dizer isso para Jesus: tudo isso eu tenho guardado. Mentira. Não existe uma única pessoa no mundo que tenha guardado os mandamentos. Todos pecaram. Todos vocês aqui, incluindo nós aqui no povo, todos pecaram, é o que a Bíblia diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há. A Bíblia fala: Deus, olhando no céu, não viu um único justo sequer. Mas aquele jovem, ao interagir com Jesus, ele disse: tudo isso eu tenho guardado. Aí ele faz a terceira e a última pergunta desse diálogo com Jesus, e ele pergunta o seguinte: o que me falta ainda? Mas espera aí, essa pergunta então na verdade ela não deveria sequer acontecer. Se ele pergunta o que ele precisa para herdar a vida eterna, Jesus fala para guardar os mandamentos. Ele pergunta quais mandamentos. Jesus apresenta os mandamentos. Se ele disse que ele tem guardado todos os mandamentos, por que ele acha que alguma coisa falta para ele ainda? O diálogo, vocês concordam comigo que se ele de fato tivesse guardado todos os mandamentos, o diálogo ele deveria ter se encerrado agora. Mas ainda assim, aquele jovem, ele sente algo no seu interior que o impele a dizer o seguinte: falta alguma coisa em mim. Falta alguma coisa. Não quer dizer que eu sou uma pessoa extremamente má ou que eu faço tudo errado, mas eu sinto que falta alguma coisa. E ele chega para Jesus e fala: Jesus, o que é que me falta? O que é que está faltando em mim? E Jesus responde para ele: se você quer ser perfeito. O que faltava? Perfeição. Jesus falou: você não é perfeito. O que te falta? Perfeição. Agora sim Jesus responde para ele: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Você precisa ser perfeito. E a pergunta é: você é? Nós somos. Qual é a qualidade, o adjetivo, a característica que nós precisamos ter para entrar no céu, para viver eternamente com Deus? Jesus responde: vocês precisam ser perfeitos. Pronto, agora aqui matou. A conversa acabou. Ou seja, quem é perfeito? A única pessoa que é perfeita foi Jesus. Não tem mais ninguém perfeito. De maneira, meus amados irmãos, que agora Jesus, preste bem atenção, note que vocês lembram dos 10 mandamentos, não lembram? Eu não vou pedir para que vocês os recitem aqui, mas não tem um que diz assim: não cobiçarás? Tem, não tem? Jesus citou? Não, Jesus não citou, ele falou resumidamente todos, ele não citou um por um. Mas Jesus, ele é onisciente, ele conhece, e antes, ele conhece o coração de cada um de vocês, ele conhece o coração de cada um de nós, e naturalmente ele conheceu o coração daquele jovem, e Jesus, ele foi no centro, na cerne, no âmago do problema. Qual era o problema daquele jovem? Ambição, amor ao dinheiro. Jesus vai, vamos dizer assim, num termo bem mais coloquial, e toca na ferida. Para entrar no céu você precisa ser perfeito. Você quer ser perfeito? Versículo 21. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
havia dito que ele tinha guardado todos os mandamentos, Jesus falou o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Com essa atitude ele mostrou que ele amava o próximo dele como ele mesmo. A pergunta é: o fruto, o produto que sai dos nossos lábios não é necessariamente o resultado daquilo que nós somos. Nós dizemos que somos bons, nós dizemos que somos isso, nós dizemos que somos aquilo, mas a pergunta é: os nossos comportamentos mostram, comprovam o que realmente nós dissemos que nós somos? O comportamento desse jovem mostrou que na verdade ele não era perfeito e que na verdade ele não havia guardado todos os mandamentos, embora ele achasse que ele havia guardado todos os mandamentos. E Jesus mostra para ele que não havia nada que ele poderia fazer para ser salvo, para ter a vida eterna. Qual era o requisito que ele precisava ter para herdar a vida eterna? Sabe qual era, meus amados irmãos? Vem e segue-me. Vem e segue-me. Vocês, agora, acompanhem comigo, meus amados irmãos. Versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. A cultura judaica sempre acreditou que a riqueza era um símbolo, era uma prova, era uma mostra de que Deus estava abençoando aquela pessoa. A cultura judaica sempre chegou da seguinte maneira: se uma pessoa ela é rica, se uma pessoa ela está bem de vida, isso é a prova, é o sinal de que Deus a tem abençoado. Essa é a cosmovisão dos judeus, ou seja, aí Jesus olha para os discípulos que estavam aprendendo com ele, e Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Queridos, vocês ouviram o que a palavra acabou de dizer? Jesus disse: é difícil um rico entrar no reino dos céus. E qual é a coisa que as pessoas mais buscam hoje em dia? Riqueza. Exatamente. O empecilho, ou um dos grandes empecilhos que Jesus aponta para entrar no céu. Ele disse: é muito difícil que o rico entre no reino dos céus. E algumas pessoas muitas vezes erroneamente vêm à igreja pensando que Deus ele quer te abençoar, mas que ele quer te abençoar só financeiramente. Deus ele pode te abençoar financeiramente, mas o maior propósito de Deus não é abençoar alguém financeiramente, é conceder a ele vida eterna. Riqueza é secundária. Mas infelizmente na nossa cultura também as pessoas acreditam que a riqueza é uma mostra, é um sinal, é uma marca de que Deus abençoa alguém. Agora, por que a riqueza? Existe algum problema com a riqueza? Não tem nenhum problema com a riqueza. Qual é o problema? O problema é que nós não sabemos administrar a riqueza. Se vocês prestarem atenção, muitas pessoas têm crises de fé ou não acreditam em Deus. Por quê? Porque isso aconteceu na minha vida, Deus não deveria ter permitido isso, eu estou sofrendo. Mas eles se esquecem que as maiores provações também acontecem quando nós estamos bem. É muito difícil quando você ganha 30, 50 mil reais, você olhar e falar assim: eu ganho muito mais do que eu mereço, eu posso ajudar. Você não ajuda o quanto que você poderia ajudar. Aquelas pessoas, meus amados irmãos, são poucos os ricos que verdadeiramente tratam aqueles que lhes são inferiores no mesmo patamar. Eles são esnobes, muitos deles são esnobes.
eles se acham superiores. E se eles se acham superiores, eles estão amando o próximo como a eles mesmos? Não, eles acham que eles fazem parte de uma classe abençoada ou superior. E o maior dos problemas, sabe o que é, meus amados irmãos? Quando nós temos dinheiro, nós temos a tendência de depositar a nossa confiança no dinheiro. Está doente? Não tem problema. Eu pago o melhor cirurgião do mundo. Quanto que ele quer? Dinheiro não é problema. Não, mas o meu filho não tem problema. Eu pago a universidade mais cara que puder para o meu filho estudar. Educação para o meu filho não vai ser um problema, porque eu tenho dinheiro. Ah, mas eu não consigo chegar lá. Eu compro um ônibus para ele ir até lá. Eu crio meio. Se eu tiver que fazer um rio, eu crio um rio. Se eu tiver que secar um rio, eu seco. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho condições. E algumas pessoas vêm à igreja assim: eu vou resolver os meus problemas porque eu tenho dinheiro. Ah, já dizia o salmista: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor. Aonde está a sua confiança? A sua confiança está no dinheiro. Meus amados irmãos, o dinheiro não é mau. Não me entendam, eu não quero que vocês me entendam ou pensem algo que eu não quero dizer. O dinheiro é bom, mas tudo que nós recebemos, a Bíblia nos chama de mordomos. Nós devemos administrar aquilo que recebemos. E continua nesse raciocínio. 1 Timóteo 6,10, Paulo escrevendo a um dos seus pupilos, ele disse o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, ou seja, e por querer tanto dinheiro, alguns se desviaram da fé. Aí sabe o que ele diz no versículo seguinte? Mas tu, ó homem, foge dessas coisas. Qual é o conselho que ele dá para Timóteo? Timóteo, fuja da cobiça ao dinheiro. Não é que ele quer dizer que você não deva ter um bom trabalho, mas ele falou assim: não se corrompa. Não se corrompa por causa do dinheiro. Não vai querer roubar por não ter algo que você não tem. Não vai querer matar, fazer qualquer tipo de mal para conseguir algo que é financeiro. Não, você fuja dessas coisas, porque é exatamente isso. O amor ao dinheiro é a raiz, é lá que nasce grande maioria dos problemas que nós temos. Por quê? Porque amamos ao dinheiro. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós não podemos servir a dois senhores. Se você serve a Mamon, Deus o dinheiro, você não pode servir a Deus. E se você não pode servir a Deus, automaticamente você não cumpre os mandamentos. Jesus resumiu os mandamentos, ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus tem que estar acima do dinheiro, tem que estar acima de todas as coisas. O amor desse jovem por Jesus era maior que o amor que ele tinha em ele? Naturalmente não. E Jesus, no versículo 24, ele disse: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguém já viu um camelo passando pelo fundo de uma agulha? Coisa fácil essa, né, meus amados irmãos? Existe, eu até lembro que quando eu estudava, eu tentei procurar, eu até achei uma teoria que dizia que em Jerusalém tinha uma porta que era chamada o buraco da agulha e que o camelo tinha que se ajoelhar. É mentira, não tem porta nenhuma coisa. O que Jesus quis dizer é: você consegue enfiar um camelo dentro do buraco da agulha?
Consegue. Foi no zoológico já? Foi? Viu um camelo? Ele tem uma lombinha assim que dá uma passada no lombador. Agora o que ele quis? Aí Jesus ele diz o seguinte: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Porque os discípulos acreditavam: se ele é rico, é porque Deus abençoou. Se Deus abençoou, é porque Deus está com ele. Então os próprios discípulos de Jesus ficaram admirados. Jesus disse o seguinte para eles: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, quem pode ir para o céu? Homem não consegue, somente através de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser consegue ir ao céu, somente através de Jesus. Eu estou caminhando para a conclusão, meus amados, dessa mensagem, e eu queria dizer uma coisa para vocês. Lembram que um tempo atrás eu preguei sobre uma irmã chamada Susana Wesley? Eu lembro que, se eu não me engano, foi no dia das mães que eu ministrei sobre Susana Wesley. Eu falei que ela criou vários filhos, e dentre esses filhos ela criou o renomado e conhecido pastor John Wesley. John Wesley era inglês, ele é o fundador do metodismo. As igrejas metodistas até hoje, um dos maiores movimentos do mundo, ele criou o metodismo. Ele, juntamente com seu irmão Carlos Wesley, que foi um grande compositor de muitos hinos, eles fundaram o metodismo. Sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? John Wesley, ele dividia o dia em 3 partes iguais: 8 horas para dormir, 8 horas para estudar a Bíblia e orar, e 8 horas para pregar. Às 5 horas da manhã ele saía e começava a pregar. John Wesley, na época, não tinha carro ainda, pegou o cavalo e saiu atravessando a Inglaterra pregando para quem quisesse ouvir a todo momento e a toda hora. Escreveu, criou grandes fundações e escreveu muitos livros. Eu, particularmente, tenho uma Bíblia de estudo que ainda não tem tradução para o Brasil, mas eu comprei uma Bíblia de estudo do John Wesley. Só que o John Wesley, meus amados irmãos, ganhou muito dinheiro. E ele tem um sermão, que, se eu não me engano, uma compilação dos seus sermões, é o sermão de número 50, que o título do sermão era O Uso do Dinheiro. Sabe o que o John Wesley fez? Ele disse o seguinte: eu ganho um salário, mas eu percebi que eu consigo viver com muito menos do que esse salário que eu tenho. Então eu vou viver só com o necessário. Sabe o que ele fazia com tudo o resto? Doava para quem quiser que aparecesse, uma instituição ou uma pessoa. Ele dava dinheiro. O que ele fez? Vamos imaginar o seguinte, meus amados. Se nós conseguimos, é uma suposição, porque o salário dele na época, não tem como eu criar essa avaliação, mas vamos imaginar que ele falasse assim: eu vou viver com R$600 por mês, mas só que ele ganhava 2.000. De 600 para 2.000 era 1.400. O que ele fazia? Dava aqueles 1.400. Sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Ele começou a escrever livros, e as pessoas começaram a comprar. Ele começou a ganhar muito dinheiro, 5.000, 6.000, 10.000 reais. E fala assim: e o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei assim: eu só preciso de 600. Eu como, bebo e durmo com 600. O resto eu vou dar tudo. E John Wesley foi um dos homens mais ricos da Inglaterra na sua era. Quando ele morreu, as pessoas perguntaram: o que ele deixou? Acharam no bolso dele algumas moedas, uns 2 ou 3 talheres e os livros. E até a coroa da Inglaterra, o pessoal falou assim: eu não consigo admitir que um homem como ele, com tanto dinheiro, o que ele fez com esse dinheiro? Ele entregou e deu para todo mundo que ele encontrava e que ele tinha opção. Na biografia, nos estudos que falam de John Wesley, quando ele estava próximo a morrer, meus amados irmãos, as pessoas chegaram para ele e falaram assim: o que você acha da igreja metodista, do movimento metodista? Ele fala assim: é muito bom, mas eu estou achando que o povo esqueceu o primeiro amor, não tem mais aquela chama, aquele fogo.
Por quê? Ele falou assim: hoje em dia eu escuto muitas pessoas falando assim: eu tenho condições disso, eu tenho condições daquilo. Que maldade! Como que essas pessoas podem dizer que elas têm condições? Foi Deus quem deu a elas condições, mas elas são tão altivas, são tão esnobas, acham que elas têm condições. Eu não vejo mais as pessoas querendo ajudar. Um outro pesquisador, ao analisar a vida de Wesley, ele escreveu um artigo e ele classificou. Ele foi tão importante na história que alguns especialistas classificam a Inglaterra antes de Wesley e depois de Wesley. Ele estava mostrando literalmente o que é amar ao próximo como a ti mesmo. Talvez você nunca tivesse ouvido falar dele, nem sabia quem era ele, mas quando você passa numa igreja metodista hoje, que tem em grandes partes do mundo inteiro, tudo começou com o comportamento de um homem simples, que acreditava e vivia o que ele pregava. Até hoje, por mais que você não saiba, a obra dele está clamando, está aí. Ele está falando, ou seja, meus amados irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz, é a fonte de todos os males. Vocês lembram até pouco tempo, quando nós ligávamos a TV e vimos um dos casos mais conhecidos da história brasileira, daquela menina bonita, aparentemente linda, uma menina bonita, que juntamente com o seu namorado, teve a coragem de ir até o seu pai e a sua mãe quando eles estavam dormindo e os mataram com requintes de crueldade. Eu não quero citar o nome, mas automaticamente eu acredito que vocês vão se lembrar de quem eu estou falando. Agora, como é que essa menina, aquela menina que provavelmente foi carregada no útero por 9 meses de sua mãe, ela teve coragem de à noite pegar um instrumento cortante e ir até a sua mãe enquanto ela estava dormindo e tira a vida do seu pai e da sua mãe? Qual foi o motivo dela tirar a vida do pai dela e da mãe dela? O amor ao dinheiro. E muitas das vezes nós desejamos, se eu tivesse dinheiro. Olha o que o dinheiro fez para comportar as pessoas. A questão é, meus amados irmãos, nós temos que saber administrar, temos que olhar e ter, meus amados irmãos, nós temos que ter a força para dizer o que Jó disse: Deus me deu e Ele mesmo tomou. Glórias ao nome do Senhor. Ele deu, foi Deus quem me deu. Ele também tem o direito de tirar, porque foi Ele que deu. Eu não sou super-homem, não. Existe um Deus no céu. Para os irmãos mais velhos que conhecem o cantor Luiz de Carvalho, eu lembrei, quando eu estava me preparando para fazer esse sermão, eu lembrei de um corinho dele. Falei, como são as coisas, né? Sabe qual é a letra dele? A letra dele diz o seguinte: quem não tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Ou seja, quem tem Jesus é que tem tudo. Quem não tem Jesus é que não tem nada. Ele pode ser milionário. Se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Ele pode ser trilionário. Se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Ele pode ter carro, ele pode ter status, mas ele não tem nada. Aqui está o motivo do título do meu sermão: o pobre, jovem, rico. Ele era rico na terra, mas ele não era rico no céu. Meus amados irmãos, existem muitas pessoas hoje que são assim. O dinheiro, meu amado irmão, ele pode te abrir portas aqui na terra, mas o dinheiro não te abre a porta do céu. A única pessoa que abre a porta do céu para você é Jesus Cristo. Com o dinheiro você pode comprar amigos, mas com o dinheiro você pode comprar status, mas você não compra amigos no céu, mas você não compra status no céu. O dinheiro pode fazer com que as pessoas te respeitem, mas você não é respeitado
No ano de 1995 também foi lançada uma música que até hoje eu gosto muito de ouvir, de um grupo americano, ou melhor, estadunidense, chamado Anointed, que traduzido é ungido. O nome da música é God's Spot, o lugar de Deus. O refrão do hino, ele fala o seguinte: não há nada nem ninguém que pode substituir o lugar de Deus. Dinheiro, homens, amigos, pessoas jamais nos satisfarão. Existe um espaço, e esse espaço só vai ser preenchido por Deus. Jesus olha para aquele jovem e diz o seguinte: vem e segue-me. Eu entro numa área hipotética agora, mas é a conclusão. O que teria acontecido? Eu não sei o que aconteceu. Eu, esperançoso como sou, espero que aquele jovem, quando ele tenha ficado mais velho, ele tenha caído em si e tenha mudado a sua postura. Mas a Bíblia não vai mais além para dizer o que aconteceu com esse jovem. Mas você já pensou, meus amados irmãos, Jesus olhar para aquele jovem e falou: vem e segue-me. O que aquele jovem não poderia ter aprendido? O que aquele jovem não poderia ter experimentado se ele tivesse seguido? Como a vida daquele jovem não poderia ter sido alterada de maneiras que nós não temos como sequer imaginar? E eu quero terminar só fazendo essa reflexão e fazendo essa aplicação para você, jovem que está hoje aqui. A única coisa que Jesus, Ele quer e Ele pede para você é: vem e segue. Vem e segue. Talvez não seja a riqueza no sentido de dinheiro que te atrapalhe de seguir a Jesus, mas talvez seja a riqueza que você acha no status. Se eu não andar mais com aqueles meus amigos, vai ficar chato para mim. Se as pessoas souberem que eu me tornei um cristão, vão rir de mim, vão falar isso, vão falar aquilo. O problema daquele jovem era o dinheiro. Eu não sei qual é o seu problema, mas se você quiser morar no céu, viver eternamente com Ele, você vai ter que largar isso. Vem, segue-me. Largue, seja lá o que você tiver, seja lá o que for que te impede. O que Jesus Ele nos chama é: vem e segue-me. Larga-se o que for, seja lá o que for, e mostra que você verdadeiramente vai ter um tesouro no céu. Curva a tua cabeça. Pai, eu te louvo, Deus, por essa mensagem, Deus. Eu tenho pedido, Pai, que ela fique gravada, Pai, para que todos eles possam se lembrar, Pai, do jovem rico, ou melhor, do pobre jovem rico. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É isso que nós estamos aqui hoje, Pai. Nós temos tudo, Pai. Nós temos acesso à Tua presença, temos acesso à Tua glória, Pai. É por isso, Pai, que nós caminhamos, ó Deus. É por isso que nós estamos alegres, ó Pai. A nossa alegria, ó Pai, não está no dinheiro, não está na casa, não está na nossa situação, ó Pai, mas a nossa alegria está em Ti, ó Pai. Nós estamos alegres, ó Pai, porque nós somos participantes, ó Pai, das bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Portanto, Deus, eu oro, Pai, e peço agora para que essa mensagem, Deus, ela encontre solos férteis, ó Pai, no coração dos ouvintes que aqui estão nessa noite, ó Pai, e que eles possam, Pai, ao contrário do jovem rico, que saiu, se afastou de Ti, ó Pai, eles possam dizer: sim, Senhor, eu largo tudo e eu te sigo.